Dentro do assunto provas, confissão. Que diabo que é isso? Como é que funciona isso? Judicial, extrajudicial? Vamos ver como é que funciona isso aqui. A confissão, que pode ser judicial ou extrajudicial. Já começa uma pergunta de prova aí. A confissão pode ocorrer no processo, desde que seja judicial. Errado, né? Não pode ocorrer extrajudicial. Pode ocorrer fora. Teve reconhecimento lá de paternidade, foi feito lá no testamento do cara. Isso foi fora do processo, depois junta lá. Então isso é confissão. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Quando você fala a parte admite, ó, imagina eu, agora quem está acompanhando meu trabalho ali é o David. Então imagina que eu, ou não, acho que é o David ou é o Emerson. Aí eu pergunto, quando você fala, professor, quem é que vai ser o confesso? É o autor? É só o réu? Não. Pode ser o autor confessando uma coisa que seja favorável ao réu, ou o contrário, o réu confessando alguma coisa favorável ao autor. É isso que diz o artigo 389. Legal? Vambora. Quando a gente fala em confissão, pessoal, resumindo a doutrina que você vai ler sobre esse assunto, caso precise, porque não é... Geralmente as provas aqui são muito apegadas ao texto literal e a pessoa não lê essa parte, não lê, né? Quando você fala em confissão, você vai estar falando em ato de vontade. Você está falando num ato que prejudica aquele que confessa e afeta patrimonialmente aquele que confessa. Já falamos que ela pode ser judicial, já falamos que ela pode ser extrajudicial. Agora uma coisa interessante, nós vamos reparar que ela pode ser, como diz o artigo 319, espontânea ou provocada. Isso mesmo. Professor, como assim espontânea ou provocada? Quando eu falo em confissão espontânea, eu vou estar falando que a própria parte o faz, seja autor, seja réu, por meio do seu advogado, com representação e com poderes especiais. Nós vamos ver. Aquela provocada, você vai perceber que na audiência de instrução, e aí vem a visão do juiz. Por isso que eu, por exemplo, que trabalhei com muitos juízes, posso afirmar a vocês como é importante um juiz ter tido uma vida de pobreza antes de ser juiz. Como assim, professor? Não, eu brinco dizendo o seguinte, eu conheci muitos juízes que foram escreventes antes de serem juízes. E isso lhe dá uma oportunidade muito boa do quê? De saber exatamente a sua formação como juiz não é só jurídica, né? Eu me lembro de juízes de primeira linha que eu pegava livros assim, eu lia todos que eles estudavam. Como descobrir a mentira em juízo, a arte da oratória, para pegar o jeito. Porque numa confissão, aquela provocada, o juiz vai perguntando e descobre coisa interessante. Então, esse lance da confissão é muito importante. Eu me lembro de uma vez, mas deixa eu primeiro ler o artigo para vocês, ó. A confissão pode ser espontânea ou provocada. Espontânea, a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou representante com poder especial. Gente, espontaneamente confessou. Agora, o advogado aqui, o representante com poder especial, toma cuidado, porque não pode ser genérico. Essa procuração tem que ter poderes específicos, eventualmente até para confessar. Então, cuidado com isso. Genérica, não. E isso vale para a espontânea, porque a provocada você vai ter justamente lá na audiência. A confissão provocada consta lá no depoimento pessoal. Essa provocada, gente, você não vê como é importante o juiz e a sua experiência. Eu me lembro de uma vez que o juiz ia perguntando as coisas lá pro sujeito, e ele falou assim, mas era uma sexta-feira, tal, era pé de carnaval, tal. Tomou alguma coisa? Não. Nem um rabinho de galo. Olha isso. Né? Tem gente que não sabe nem o que é rabinho de galo, né? Bebida. Né? Aí o cara, tomei. Foi nisso que o juiz foi buscando a confissão. Então, houve, pelo andar da carruagem, o juiz chegou a descobrir aquilo que teria acontecido. Então, ela pode ser confissão espontânea, procurador com poderes especiais, como está aí no artigo, ou pode ser a provocada. Legal. Vamos tocar o barco. Aí vem o artigo 391. 91. Deixa eu abrir aqui. Estou acompanhando com o código também. A confissão judicial,
faz prova contra o confitente, aquele que o fez, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Ora, pessoal, eu tenho de um lado, deixa eu abrir minha reguinha aqui, aqui, ó. Eu tenho o autor, eu tenho, por exemplo, o réu 1, o réu 2 e o réu 3. Né? Esse cara confessou, não vai prejudicar esses caras, né? Não prejudicam aí os outros, não vão prejudicar terceiros. Aliás, apesar de estar escrito aí, a confissão judicial faz prova daquele que confessou, não prejudica, né, o litisconsorte. Só peço que observem, né, que eventualmente numa prova mais rebuscada, o cara pode te perguntar, mas se o litisconsorte for unitário? Aí poderia, mas não vamos entrar nesse detalhe. Nas ações que versarem sobre imóveis, direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão do cônjuge, a confissão do marido, a confissão da mulher, ou companheiro, não vale sem a do outro. Então, por favor, tem um salvo aí, mas primeiro eu tenho que aprender a regra. Envolveu imóveis, direitos sobre imóveis, a confissão só da mulher não adianta, só do marido não adianta, do companheiro não adianta. Agora, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Pessoal, o 1647 do Código Civil, que eu só estou trazendo aqui por um motivo, ele citou. Ressalvado, disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Se o meu regime com a minha esposa for de separação absoluta de bens, aí eu posso alienar um bem imóvel, né? Eu posso fazer uma doação. Veja, estou lendo o Código Civil. A mesma coisa aqui em relação à confissão. Se envolver confissão, envolver bens imóveis, a confissão de um não vale sem a do outro. Só valeria, então vamos ler de outro jeito? Só valeria se fosse separação absoluta de bens. Então se cair na prova, a confissão de um vale sem a do outro, no caso de separação, aí vale. Pergunta excelente para uma prova. Se liga aí, hein? Vamos agora para a parte... vou mostrar uma questão que caiu para procurador jurídico. A gente imagina que vai cair a jurisprudência. Né? Dá uma olhada que cai. Ó. Quanto à produção de provas, procurador jurídico, VUNESP. Assinala correta. A confissão judicial, beleza, faz prova contra o confitente e o seu teor se estende ao litisconsorte. Não, acabamos de ver que não, está errado. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, o litisconsorte. Veja, precisava muito para acertar essa questão? Depende. Se você viu essa aula, não. Você mata a prova. Então vamos com calma, um pouco por dia. Viu? Dá para arrebentar as provas, sim, senhor. Artigo 392. Senhores, não vale a confissão a admissão em juízo de fatos relativos a indisponíveis. Então, esquece, confissão sobre direitos que eu não posso dispor, não vale, tá? For direito patrimonial, tá? Aí tudo bem. Direitos indisponíveis, não. A confissão será ineficaz, não tem eficácia, se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados. Jesus Cristo, como é que alguém vai confessar uma coisa, né, que ela não tem capacidade sobre aquilo, né? Então a confissão não pode ser eficaz porque não é capaz de dispor daquele direito. Só eu que posso dispor de um direito posso confessar. Não, vou confessar algo que vai atingir você, terceiro, que poderia dispor do bem. Não tem sentido. A confissão feita por um representante somente é eficaz, nós já sabemos disso, nos limites em que este representante pode vincular o representado. Então, obviamente, se for uma confissão feita por um representante, ele tem que ter poder específico. Então, ela é só no limite daquilo que ele representa o representado. Tem de observar os limites da procuração, enfim. Agora vem uma coisa que vem... cadê? Só vou chamar a atenção aqui, gente, que ele deixa bem claro, né? Vai que uma prova pergunta. A confissão será ineficaz. Grifa isso aí. Será ineficaz se feita por aquele que não tem poder de dispor do direito. Professor, por que o senhor falou para grifar? Porque ele falou que é ineficaz, ou seja, nenhum efeito, tá? É diferente de nula. Então, cuidado com isso. Agora vem uma coisa que, olha como a prova gosta disso, Jesus Cristo. A confissão se eu fosse você, eu faria exatamente o que eu vou fazer agora. Irrevogável.
Veja bem, ela é irrevogável, eu não posso revogar. Confessou, já era. Confessou, já era. É igual a palavra dita, já foi, já saiu. Xingou alguém, você pode pedir desculpa, mas já foi. Irrevogável, eu não posso revogar. Agora, cuidado com uma coisa. Em que pese eu não poder revogar, eu posso anular. Gente, irrevogável é uma coisa, mas eventualmente eu fui coagido. Confessa tal coisa com o revólver na cabeça. Então, se tiver um erro de fato, uma coação, aí eu posso anular. O que a prova poderia falar para você? A confissão é irrevogável. Mas pode ser revogada quando for coação ou erro de fato. Não, senhor. O que ela pode ser é o quê? Anulada. Tá bom? Então, cuidado com esse detalhe do que ele falou. Beleza. Aí ele vem com um artigo, com um parágrafo único. A legitimidade, né? Aliás, deixa eu só colocar aqui. Aqui, personalíssimo, né? Opa, põe lá. A legitimidade para a ação, né? Uma anulatória lá do 966 e tal. Quem é que pode, né, pedir essa anulação, já que revogar não dá? A legitimidade para a ação é exclusiva. Opa, vamos grifar, gente. Belo grifo, hein, Ale? Pelo amor de Deus. É exclusiva de quem confessou, do confitente. Professor, como assim? Veja, se ele em vida não pedir anulação porque ele foi coagido daquilo que ele confessou, já era, é personalíssimo. Agora, ele fala, é exclusiva do confitente e pode ser transferida aos seus herdeiros, se ele falecer após a propositura. É diferente. Veja, ele estava vivo, ele propôs, aí transfere para os herdeiros. Agora, se ele estava vivo e não fez nada, não transfere. Então, cuidado. A legitimidade para anular por coação, beleza, é só do confitente. Mas ela pode ser transferida aos herdeiros se ele falecer após a propositura da ação. Eu não tenho dúvida que isso aqui é excelente para cair numa prova. Beleza? Não pode ser revogada, mas pode ser anulada. Personalíssimo, usada ação anulatória, legitimidade aí exclusiva dele, pode ser transferida se ele falecer após a propositura. Vambora? Já matamos tudo? 394. A confissão extrajudicial, nós falamos que pode ser judicial ou extrajudicial. Quando feito oralmente, então é possível que seja feito oralmente, só vai ter eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Gente, o que é isso? Se a prova exigir, né, se o caso exigir que a lei exige que tenha literalidade, né, que a lei exige, aí não vale. Agora, pode ser feito oralmente? Pode. Só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Vai fazer prova de casamento. Adianta confessar? Não. Aí é forma literal, você precisa ter a certidão do casamento. Então é isso que ele está falando. Então, ó, confissão extrajudicial? Legal, vale oralmente. Mas só vai ter eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Ok? Então eu posso ler isso ao contrário. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, não terá eficácia nos casos em que a lei exija prova literal. Então, veja, é aprender a ler de outro jeito, porque a prova adora. Vamos ao 395, a confissão é indivisível. Galera, o que é isso? Eu não posso confessar algo e falar o seguinte, eu ia rasgar um papel aqui. Por exemplo, você pega, eu estou confessando isso, mas essa parte pode valer, viu? Agora essa aqui que eu confessei, não pode. Ela é indivisível, é o todo. Essa é a regra. A confissão é, em regra, indivisível. Não pode a parte que vai invocar como prova aceitar. Então imagina, olha, viu, excelência, ele confessou. Aí o juiz fala, mas ele confessou coisas a seu favor e a seu desfavor. Não, mas eu só quero o que é a meu favor. Não pode. Então, a confissão é, em regra, indivisível. Não podendo a parte que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico que beneficia e rejeitá-la naquilo que for desfavorável. Porém, eu até posso cindir. Quando? Porém, cindir-se-á
quando o que confessou, o confitente, a ela aduzir fatos novos capazes de constituir fundamento de defesa do direito material ou de reconvenção. Então o sujeito fala, ó, eu devo, confesso que eu devo, e eu confesso lá já que já paguei. É indivisível. Ei, mas peraí. Nesse caso, a parte do já paguei, é possível ter cisão. Então veja que é possível. Por quê? Ué, porque ao mesmo tempo que confessa, né, houve a confissão da dívida, mas houve confissão de pagamento. Aí sim. O que eu posso entender disso tudo e para o efeito de uma prova de concurso ou de qualquer coisa? Em regra, a confissão é indivisível. A confissão é possível que seja dividida em casos excepcionais. É possível ter cisão da confissão, é possível rescindir a confissão quando o confitente a ela aduzir fatos novos capazes de constituir fundamento de defesa do direito material ou de convenção. Então, o que você precisa saber é como que a prova pode te perguntar isso. Em regra, indivisível. Excepcionalmente, pode ser divisível. Então, cuidado com esse detalhe. Agora eu trouxe até uma questão aqui. Peraí, gente. Trouxe uma questão aqui que é boa, que é de 2018. Deixa eu ver qual é o órgão aqui. Procurador de universidade. Vamos ver essa questão? Vamos ver? Olha o que ele fala aqui, ó. A confissão, vamos grifando juntos? A confissão é, em regra, maior a ler. A confissão é, em regra, divisível. Eu não vou ler, mas porque ela não é em regra divisível, é em regra indivisível. E a parte, se quiser invocar, veja, a prova está brincando aqui, porque é o que fala o 395, a confissão é, em regra, indivisível. Ele mudou diametralmente o que perguntou. Puxa, uma prova de procurador perguntar uma coisa tão fácil. Fácil para quem? Fácil para quem estuda. Parabéns para você que está estudando de forma correta. Em regra, indivisível. Excepcionalmente é que eu posso ter a divisibilidade. Vambora! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!